Bom, eu vou começar a gravar aqui e depois, Stella, para quem não conseguiu entrar desde o comecinho, aí você já manda o link depois, tá? Bom, hoje a nossa aula vai ser de estratégias para o Instagram. Como que a gente vai dividir as nossas aulas? Só um minutinho que tem gente entrando. Tá. Posso? Stella, eu vou começar aqui para a gente não estender muito, tá? Aí esse comecinho Pode ir. depois o pessoal acompanha ali. Quem que entrou? A Janaína tá entrando. Ah, legal. Como que a gente vai dividir as nossas aulas, tá? A gente vai separar por canais de aquisições, que é como que efetivamente o pessoal está procurando vender e se reerguer agora nesse momento, tá? Então hoje a gente vai começar pelo Instagram. A gente vai também passar pelo gerenciador de anúncios, que aí faz a veiculação, né, a exposição da mídia tanto para Facebook quanto para Instagram. Vamos ver também um pouco de anúncios no Google ADS e LinkedIn para produção de conteúdo, tá? Nossa aula de hoje vai ser em torno de mais ou menos uma hora, vai até umas 8h10, mais ou menos, e aí vocês vão ter uma hora para fazer os exercícios, por isso que eu pedi para a Estela reservar esse horário das 19 às 21. Por quê? É importante que vocês absorvam esse conteúdo, esse conhecimento de hoje, apliquem no negócio de vocês, para depois, quando a gente retomar na próxima aula, vocês já consigam avançar nessa jornada de produção. Por quê? Nosso curso agora ele vai ser mais prático, mais objetivo, focado no negócio de vocês. Quando retomarem as aulas presenciais, vocês podem voltar, claro, para a gente ter as aulas mais para uma pegada institucional, para marketing, fazer a questão de embalde marketing, produção de conteúdo efetiva, tá? Então, marketing no Instagram. Como conquistar seguidores para o seu site, loja virtual ou canal no YouTube também é possível, mas efetivamente focando ali em venda. Primeira coisa que a gente tem que fazer, ter objetivos definidos. O que eu quero dizer com objetivos definidos? Tá, eu quero fazer a venda agora de um produto que é focado para mulheres empreendedoras, ou eu quero fazer o lançamento de um calçado, ou eu quero vender serviços de, como o Thiago ali, conserto de celulares. Não, chutei, tá, Thiago? Mas um exemplo. Então, eu preciso escrever qual que é o meu objetivo com o Instagram. Pode ser que eu não queira vender, pode ser que eu queira apenas fazer conteúdos para promover a minha marca, sem vendas efetivas, que aí a gente usa a pegada de branding, que é só consolidação da marca. Produzir conteúdos que não são focados em vendas. Isso também a gente consegue dentro de objetivos definir dessa forma. Então, o que você vai focar? Você vai focar exatamente no seu produto ou você vai focar em uma equipe? Posso colocar fotos do meu dia a dia de equipe, que aí já entraria na questão de brand. Então, se eu quiser focar só um Instagram de produto para venda, ou se eu quero mesclar, quero mostrar meu dia a dia, quero fazer um post de produto, um post de brand, falando da minha marca, dos objetivos. Mas aí a pergunta que me fazem muito: fica estranho fazer um Instagram só de produto? Vou mostrar no próximo slide como que seria isso, tá? Mas antes, uma coisa que é bem importante da gente colocar como objetivo é que tipo de imagem que você quer passar, né? Qual é a imagem que vocês querem que as pessoas vejam você através do Instagram. E isso às vezes é um pouco difícil, tá? E vídeo.
Será que vídeo agora está em alta? Será que lives agora faz sentido ficar fazendo? Será que não vale a pena mais fazer vídeos para o IGTV? Então, essa questão a gente consegue definir depois que a gente coloca o planejamento em dia e define os objetivos, tá? O planejamento a gente consegue fazer dentro dessa semana, vocês assistirem essa aula até o final e fazerem os exercícios, tá? E uma coisa que é imprescindível, principalmente no Instagram, que é uma rede social de imagens, qualidade importa, tá? Então é legal que você procure um banco de imagens. Eu uso o FreePic, vou mostrar aqui para vocês. É um banco de imagens. Eu tenho o FreePic pago, custa mais ou menos em média ali de R$ 50 por mês. Só que ele tem uma série de banco de imagens gratuitas. Quando é pago, ele tem esse... Como que eu posso mostrar aqui? Essa coroa, né? Mas, por exemplo, essa daqui é uma imagem gratuita. E ela vem imagens em alta resolução. Então, o nome é FreePic. É esse carinha aqui, ó. Free, de gratuito, Pic. Tem bastante imagem retratando o momento, né? Thaís, tua apresentação não tá aparecendo. Não tá aparecendo? Então, peraí. Obrigada. Ó, esse daqui é a imagem gratuita do FreePic. Vou voltar ali para vocês verem o site. FreePic. Então, vocês coloquem FreePic no Google, é o primeiro resultado. Essa daqui, por exemplo, é uma imagem de banco de imagens gratuito. Então, você baixa e aí precisa de um editor, né? Esse aqui, por exemplo, é o Illustrator. Precisa ter esse programa para editar. Caso você não tenha habilidade de Photoshop, todas essas questões, eu uso uma plataforma que é bem comum, que chama Canva, canva.com. Aqui ele já te dá, 100% gratuito, você só precisa ter essas imagens. Então, por exemplo, eu quero fazer stories para Instagram. Olha só que interessante, eu só cliquei em cima, depois vocês baixem aí para testar. Vou escolher esse daqui, por exemplo, que é um cupcake. Todo vermelho, né? Mas, por exemplo, a cor da minha empresa não é vermelha. Então, eu venho aqui em cima e escolho a cor. Ah, eu não gostei dessa flor aqui, né? E aí eu vou tirando. Ah, mas no meu caso não é um cupcake. Eu vou usar o exemplo ali do Marcelo, que é um gelato, por exemplo. Então, vamos ver se o FreePic tem alguma imagem de gelato. Tem, olha só esse daqui que bonito. Esse daqui é pago, né? Que esse que tem a coroazinha, ela é paga, mas essa daqui é gratuita. Essa não precisa editar, então eu vou baixar aqui para vocês verem como é que faz. Bem simples, bem intuitivo. Acho que aqui na nossa conexão ele não vai... Ó, vou optar pelo gratuito, vamos ver se baixa aqui. Porque em chamada ele vai demorar um pouquinho. Mas enfim, enquanto baixa, eu vou indo aqui para o texto. Ó, por exemplo, gelato é bom demais. Bem simples, né? Então aqui eu posso fazer até pelo celular. A minha imagem está baixando ali de um banco de imagens. Venha nos fazer uma visita. Estamos abertos. E aí coloca o horário de atendimento. Ah, eu não quero amarelo. Quero azul para ficar mais bonito. Perfeito. Aqui ele tem até algumas opções de foto, mas a maioria daqui elas são pagas, custa $1. Mas vou colocar aqui gelato para ver se vem alguma gratuita. Ela tem aquela coisa, né? Gratuito e pago. Vale a pena ver quanto que custa o Canva Premium. Ah, tem aqui uma, ó, grátis. É só arrastar aqui para dentro. Pronto, fiz um Stories. Nesse momento, não precisa
usar imagens muito profissionais, porque o importante é comunicar. Então, tá ali tendo uma consistência e uma constância dentro do Instagram, isso é muito importante. Ah, mas qual é a quantidade de posts que a gente faz por dia? Quanto que isso é importante? O importante é você testar. Olha que imagem bonita, ela é gratuita. Ah, eu quero que apareça mais. Então eu venho aqui, ó, e aumento, quero colocar tudo. Só clicar e arrastar. E aí você vai mostrando o seu produto e o seu serviço. Tem que ter uma consistência e uma constância, tá? Colocou um post, tá com um tempinho, faz mais um. Mostra para o seu cliente o que vocês oferecem. Então, não tem desculpa. Não vou fazer, não consigo produzir porque eu não sei mexer no Photoshop. Usa o Canva, não tem problema. Olha só que legal que ficou. Então você começa a veicular essas informações, tanto para stories quanto para feed. A gente só vai saber quantidade de posts que as pessoas gostam e se interessam pelo seu conteúdo depois que a gente começar a fazer. Muitos stories mais de 20, 30 já fica cansativo, mas 5 por dia não tem problema nenhum, tá? Então vai fazendo essa dinâmica ali para testar. E aí você vai vendo, dentro lá do próprio Instagram, você consegue mensurar se as pessoas estão gostando, se as pessoas estão interagindo com o seu conteúdo, e aí você mensura. Ah, isso aqui tá demais, isso aqui não tá. Então, enquanto as pessoas estiverem consumindo, estiverem gostando, pode tocar, tá? Olha só, esse daqui é um exemplo clássico, esse da esquerda, do Starbucks. Então, se vocês pararem para reparar, olharem no Instagram no perfil do Starbucks no Instagram, é só produto. Então, vamos olhar ali para ver como é que tá em tempos atuais. Deixa eu clicar aqui para a gente já abrir em tempo real. É aqui mesmo que eu estou apresentando. Vamos olhar aqui, Instagram. Enquanto abre, enquanto carrega ali, eu vou mostrando para vocês. Olha só, essa segunda imagem aqui do copo, se vocês pararem para reparar, são imagens todas produzidas. Então, a pessoa fez a foto segurando o copo e foi trocado apenas o fundo. Então, você pode colocar fundo praia. Aqui nesse caso eles colocaram um fundo mais liso, sem nenhum efeito. Aqui eles nem colocaram fundo, é só uma foto mesmo que eles tiraram com fundo branco. Reparem, não tem o logo na foto. Então, claro que tem o logo ali no copo, mas se você colocar um produto que seja bem característico do seu perfil, que já vai estar aparecendo ali em cima, não precisa se preocupar em colocar logo no feed, tá? Então, lembrando sempre, o Instagram é uma rede social de imagens. Quanto menos informações, escritos, letreiros aqui dentro, mais fácil de você mostrar o seu produto, o seu serviço. Esse daqui do lado é de uma designer de interiores. Reparem que ela coloca uma paleta super clarinha, tá vendo? Porque o feed ele começa a ornar com as postagens, então fica suave, essas cores, né, essa suavidade, tudo fica mais fácil de você engajar com o seu público. Deixa eu ver se abriu aqui meu Instagram, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver qual que é, deixa eu ver se a gente olha o da Kit, não, vamos olhar o Starbucks. Starbucks. Vamos olhar aqui em tempo real para ver como que eles estão trabalhando. Mesma coisa, foto do copo. Essa daqui eu acredito que não seja fundo trocado, né? Porque, ou não, né? Não tem como a gente saber. Parece uma foto real, mas também pode ser que tenha sido um designer que colocou essa grama aqui atrás. Não tem como a gente saber. Se o designer for bom, fica perfeito. Essa já dá para perceber que é uma imagem real. Ou não, né? Tem que dar uma olhada. Mas a ideia é um Instagram apenas
do produto. Olha que imagem linda. Foto, aqui foto da 1 milhão de visualização. Perfeito, né? Um vídeo com uma capa mostrando o produto. Eles produzem pouquíssimos conteúdos, né? Ah, por que que é gostoso? Por que que é importante, por exemplo, tomar um suco verde, né? Não fazem. Às vezes a gente fica tão preso, né, nessa questão de produzir conteúdo que a gente esquece do mais importante no Instagram, que é mostrar um feed de oferecendo nosso produto. Isso daqui ela subiu ali como se fosse, eu vi pelo menos, né, a nuvem como se ela fosse a fumaça do café, né? Bem legal. Bom, então a resposta para essa pergunta que sempre me fazem é: dá para fazer um feed só de produto? Sim, dá para fazer. Claro, tem que reforçar a marca. Então coloca ali dentro do seu produto ou etiqueta, ou de repente, se a marca ainda não é muito conhecida, faz um logo discreto, mas letreiro em feed de Instagram é muito mais difícil de converter, tá? Dica: uma dica bem interessante. Faz uma lista com todo tipo de conteúdo que você acha interessante. Dá uma olhada em concorrentes, tá? Não precisa se basear muito. E uma coisa que eu faço sempre, por exemplo, é olhar o que as pessoas estão comentando dentro do YouTube. Então, por exemplo, aqui eu vou pesquisar gelato. Deve ter alguém explicando sobre isso aqui dentro do YouTube. Então, o que que eu faço? Eu entro num vídeo, os que são mais buscados. Esse aqui, por exemplo, teve 13 milhões de visualizações. Então, eu pego ou comentários ou perguntas e transformo isso daqui em conteúdo. Então, já é uma fonte ali. Claro, né? Eu peguei aqui um exemplo bem. Deixa eu ver. Curso de loja virtual. Então, eu vou pegar esse primeiro resultado aqui, por exemplo. Como começar a sua loja virtual do zero, passo a passo. Vou ver aqui o que o pessoal está falando. Tem bastante crítica, ó. Então, já é uma coisa que a gente sabe que... Opa, pegou aqui. Que eu não vou fazer. Ó, gostei muito do seu vídeo. Gostaria de saber qual empresa é boa e mais acessível para fazer a página. Aqui na página ele está falando qual é a melhor ferramenta para fazer envio de e-mail de loja virtual. Então, o que que eu faço? Essa daqui já é uma pergunta para a gente fazer uma postagem no Instagram. Então, aqui eu posso colocar as 5 ou as 3 principais empresas que são boas e com valor acessível para fazer a loja virtual. Então, no próprio YouTube, eu consigo fazer minha produção de conteúdo, criar as pautas para saber conteúdos ideais que eu quero postar. Isso aqui é bem interessante, sabe por quê? Porque a gente não fica tirando ideias de pauta dentro da bolha que a gente vive. Como a gente fica muito dentro do nosso próprio negócio, a gente, às vezes, né, isso acontece muito comigo, né, não sei vocês, mas às vezes a gente esquece, né, um pouco de ouvir o mercado. Então, no YouTube tem muito, todo mundo pergunta. Então, vale a pena fazer uma pesquisa e uma lista, né, como eu escrevi aqui, de todo o conteúdo que você acha que é interessante. E se você não está com ideias, vai lá para o YouTube e começa a fazer esse levantamento. No Instagram, você pode olhar os concorrentes e ver o que os concorrentes também recebem de perguntas, que o pessoal comenta, né? É aquela coisa do preço no direct. Todo mundo odeia, né? Ninguém gosta de ficar. Quando a loja responde, qual que é o preço? Thaís, o Oi, Marcelo tá perguntando se ele consegue postar um vídeo do YouTube no Instagram. consegue, só que aí você tem que baixar. Como que eu faço para baixar? Eu entro no, sei lá, pesquisa assim, ó, baixar vídeo no YouTube.
FreeMake, free, anota aí, Marcelo, free, make.com. Aí eu entro nele aqui, coloco baixar vídeo no YouTube, é o segundo resultado. Eu coloco o link que eu quero baixar. Vou baixar esse aqui. Aí eu baixo esse vídeo, ele vai baixar em formato MP4 e aí eu subo pro Instagram. Se for acima de 1 minuto, ele automaticamente vai pro IGTV, tá? Mas aí não tem problema, porque ele fica ali uma prévia dentro do seu feed. Pronto, ó. Baixei. Eu não vou baixar aqui, mas não vem vírus, não vem nada. Baixo e aí faço esse upload no Instagram. Se você for baixar vídeo de terceiros, é interessante você colocar a fonte, tá? De referência ali. Mas pode baixar e é bem tranquilo. E é legal, porque começa a deixar o seu feed ali com uma visão mais clara e engajada, né? O pessoal tá curtindo bastante vídeo. Live, eu não vou saber dizer pra vocês, mas vídeo, o pessoal agora, principalmente que tá todo mundo em casa, tá sendo bastante acessado, né? Imagina vocês verem um vídeo, 1 milhão de visualizações daquele lá do Starbucks, é claro, né? A gente tá falando do Starbucks, mas 1 milhão de visualizações num pão com presunto e queijo, né? Não deixa de ser isso. É uma coisa que é difícil, que eu trabalho bastante, que é a autenticidade. Então, é difícil, né? Você ser autêntico e acreditar na sua própria verdade, colocar uma personalidade dentro da sua empresa, mas quanto mais verdadeiro você é e quanto mais você conversa verdadeiramente com seus seguidores, é mais fácil de você engajar com eles e aí fazer um funil de venda para o seu produto. Por quê? Quando a pessoa faz muito do mesmo, coloca os mesmos posts, não tem muita novidade, a pessoa olha aquilo, ela já viu e acaba não engajando tanto. Mostrar o dia a dia, por que isso é muito bom, por isso que as pessoas fazem muito. Porque o pessoal quer ver a vida real, quer ver o que acontece, quer ver os seus bastidores. Então, o Marcelo, por exemplo, fazer ali um passo a passo de como ele faz a massa, até mesmo o que é o gelato, qual que é a diferença do sorvete do gelato. Pô, isso daí é muito legal, porque as pessoas vão começar a conhecer, você vai estar falando com eles e isso para venda se torna muito mais depois mais fácil mesmo das pessoas falar, pô, eu já vi isso daí e vou lá comer, vou lá consumir. Isso acontece muito comigo e com a Estela, por exemplo. Como a gente está muito na internet, na verdade não tanto na internet, mas como a gente estava muito em evento, em encontros, network, enfim, as pessoas elas quando encontrava com a gente em outro lugar, eu já te vi, não sei o quê. E agora mudou, agora é a internet. Eu já te vi no Instagram, eu vi um vídeo teu, eu vi uma aula sua. E a mesma coisa, eu já vi você fazendo isso daqui, eu já vi esse sorvete, já vi esse gelato no Instagram, vim aqui para provar. Né? Eu sou assim, por exemplo, com restaurante. Nossa, eu tenho aqui no meu próprio Instagram uma lista de restaurantes salvo, porque eu fico olhando ali aquele preparo, aquela coisa, e eu quero consumir, eu quero chegar lá e ter aquela experiência que eu vi na, na internet. Um estilo, isso daqui era otimizei antes de vocês conhecerem lá a Sala Nova. Então, você ter um estilo que converse, né, que seja uma cultura da sua marca, é uma maneira de você garantir um feed legal. Então, por exemplo, todo mundo que terminava o curso, que concluía até o final, todas as aulas, a gente tirava uma foto dentro desse mesmo lugar. Então, para nós compor um feed que seja harmônico, que converse com uma postagem e outra, fica perfeito. Mas aí o que aconteceu? Veio pandemia, a gente não consegue fazer mais isso. Até agora, eu e a Estela, a gente fica ali num planejamento constante de como fazer esse feed ser harmônico, né? De novo, sendo que a gente já estava numa pegada presencial, não sei o quê. Não tá saindo ainda. Mas não tem problema também, a gente não tá desesperado. Uma hora a gente vai definir uma nova estética para que ela converse e que seja harmônica. Não precisa ter pressa. A gente não tá, a empresa não tá perdendo com isso. Quando a gente perde é quando a gente não posta.
Se a gente deixa de postar um dia, é um dia a menos que as pessoas deixaram de ver o meu trabalho. E isso é gravíssimo. Isso eu falo todo dia pra ela, não postou, pode ser uma postagem mais ou menos, entendeu? Pode ser uma postagem até que não deu certo, mas tem que postar. Porque eu vou fazer uma tatuagem, vou escrever na parede, assim, da porta. Todo dia que a gente não posta nas redes sociais, isso falando no geral, é um dia a menos que as pessoas deixam de ver o seu produto. Precisa postar. Coloca na parede. Hoje eu tenho 10 seguidores. Todo dia um seguidor novo é um ganho novo. Ah, eu tenho 10 mil, eu tenho 20 mil. Não tem problema começar, né? Mas o importante é você ter essa consistência. Duas palavras-chave: consistência e constância. Se você tiver isso, você vai ter sucesso. Paleta de cores. Tem essa pesquisa dessa empresa, né, que diz, né, que imagens em tons de azul, elas são capazes de gerar até 24% a mais de engajamento do que imagens de tons laranja ou vermelho. Pra gente lascou, né, porque o nosso é amarelo, meio alaranjado. Mas a gente tenta colocar um azul, cores do Google, enfim. É uma empresa que trabalha só com análise de dados para Instagram. Então, a gente tenta colocar para ver se efetivamente funciona para o nosso caso. Mas também não é uma regra. O importante é isso que eu falei: consistência e constância. Fotos com 85, de 65 a 85% mais iluminadas, com uma qualidade boa, essa é a questão, elas têm até 24% a mais de interação. Então, uma foto que você vê que a pessoa pensou num fundo, foi trabalhada, não tem muito texto na legenda, é mais fácil de interagir, tá? É mais fácil as pessoas curtirem, comentar. O famoso link da bio, que todo mundo sabe. O link da bio funciona da seguinte forma: no Instagram, ele permite que a gente deixe somente um link, um lugar em todo o Instagram para a gente colocar uma coisa clicável. E esse link ele fica no perfil do Instagram. Tem uma alternativa que é bem interessante, que eu uso aqui no meu, por exemplo. Deixa eu... Ah, eu fechei Instagram. Fechei Instagram, abri o YouTube. Já é comum essa prática, já tem bastante gente utilizando. Que é o Linktree. O que isso quer dizer? Quando eu clico aqui nesse link, ele vai me abrir uma árvore com vários outros links. Então, depois vocês fazem o teste. Pode entrar no meu, que é Thaís Otimizei, para testar. Olha lá, consultoria Google Ads, mentoria de marketing digital, grupo no WhatsApp ou o site da Otimizei. Então, ao invés de eu limitar, aqui, por exemplo, no Instagram da Otimizei, apenas um link, eu coloco o Linktree, que é esse carinha aqui, ó. Link tre.ee, é gratuito, você não precisa pagar nada para colocar, acho que 4 ou 5 links. Vou abrir aqui para vocês verem. E aí começa gratuitamente. Aí você tem é limitado ali o número de links que você pode pôr. Mas eu, por exemplo, nunca paguei. E eu tenho lá, acho que 5 links, que para mim é suficiente. O que é interessante? Coloca o link do WhatsApp e um link direto para o seu site. Ah, mas eu não tenho site. Não tem problema, pode continuar com um único link. Não tenho site, quero pôr o link, o que eu vou fazer? Vou criar um link direto pro meu WhatsApp Business. Como que eu crio esse link? Eu vou colocar aqui no Google, ó. Criar link WhatsApp com mensagem. Google, converte com 2ts.com.br. Esse daqui é o gerador de link para o WhatsApp. Por quê? O que vai acontecer? Você vai colocar o número do seu celular e a mensagem. Olá, tenho interesse em fazer uma doação. Um exemplo. Ele vai gerar um link. Automaticamente, quando a pessoa clicar, vai abrir o WhatsApp da pessoa.
isso é experiência do usuário, tá? Então precisa ter esse link ali de forma que seja fácil. Você pode colocar o seu blog, você pode colocar uma página de vendas, então é importante que você tenha esses caminhos. Quanto mais links ali que sejam atrativos, mais fácil de você converter, tá? Uma pergunta que o pessoal me faz muito é como que eu faço para colocar o link no arrasta para cima, né? Duas formas. Primeira forma, você precisa ter mais de 10 mil seguidores, então você consegue colocar nos seus stories o link, arrasta para cima e clica. E a segunda forma é você criando anúncios para a rede de parceiros, que aí entra Instagram e aí você seleciona stories. Quando a gente tiver a nossa aula de anúncios para Instagram, eu vou ensinar você a fazer isso. Então, sei lá, eu tenho 100 seguidores, quero fazer um anúncio só para aparecer stories do meu público específico. O público específico pode ser ao redor, num raio de 6 quilômetros que eu atendo, ou pode ser Brasil. Agora eu estou fazendo anúncio só para Brasil, por exemplo. Então, eu posso fazer um anúncio para atingir Brasil inteiro, de pessoas que estejam interessadas em aprender marketing digital, mas que meu anúncio apareça só nos stories da pessoa. Então eu consigo fazer isso, tá? Mesmo eu tendo apenas 100 seguidores. Com anúncios a gente consegue fazer. Ou se o seu perfil já tem mais de 10 mil seguidores, você consegue fazer isso de forma orgânica. Só que ele vai aparecer somente para quem te segue, tá? O anúncio ele aparece para o Brasil inteiro, a pessoa ela não necessariamente precisa te seguir. Uma coisa que é interessante também, tá? É você colocar os destaques. Eu vou colocar os meus aqui. Então, olha só como é bem intuitivo. Eu coloquei aqui, Google Meu Negócio. Tudo que eu posto nos meus stories sobre Google Meu Negócio, eu marco para aparecer aqui. Então, ele não desaparece nas 24 horas, tá? Isso aqui pode ser até básico para vocês, mas é interessante vocês anotarem e escrever no planejamento, porque vai colocar um conteúdo ali, lembra de marcar nos stories. E também que isso faça um sentido, que tenha uma sequência. Então, se você entrar ali no meu, vai aparecer uma sequência. Eu tenho pouquinho ainda de stories que faz sentido um com o outro, eles vão se conversando, porém, todos dentro desse mesmo segmento aqui que é Google Meu Negócio. Ah, vou falar de YouTube. Ah, todas as palestras, ou vou falar só da Otimizei, então eu vou marcando para isso tudo fazer sentido, tá? O link da bio é bem interessante. O encurtador, isso daqui funciona, mas vocês não precisam se apegar, só coloquei aqui para vocês terem isso como base, tá? Mas geralmente acontece, não acontece muito, mas às vezes quando acontece da pessoa ter meu site sobre marketingdigital.com.br, fica muito grande, aí não cabe ali na descrição do Instagram. Então aí existe esse encurtador. Isso aqui para ser material de apoio para vocês depois. Uma coisa também muito polêmica, que são o tamanho dos textos nas postagens do Instagram. O Instagram ele permite que a gente insira até 2.200 caracteres no nosso texto da nossa postagem. Então, a gente induz, né, a pessoa a usar esse espaço, né, para ter uma oportunidade de interagir. Então, você pode fazer perguntas, pode fazer provocações, pode colocar benefícios do seu produto. Muitas pessoas usam para colocar até uma receita completa de um prato, de repente vocês podem imaginar, sei lá, benefícios, enfim, 2.200 caracteres. E aí a gente pensa no seguinte, mas ninguém lê. Pensando numa lógica de técnica, esse espaço dentro de um servidor é muito grande. Então, se o Instagram libera tudo isso para nós, isso quer dizer alguma coisa no fundo. Então, vale a pena você testar, coloca um textão, coloca texto menor e começa a entender se o seu público interage mais com textos grandes ou com textos pequenos. Essa resposta não vai ser a Thaís que vai dar e nem vocês mesmos. É o próprio
público, as próprias pessoas que seguem, que vão começar a entender se é melhor mais textos ou menos textos. Uma coisa que é muito recomendada é muito pouco texto nas imagens. Quanto mais você explorar a descrição, é mais fácil de você converter. Quanto mais texto você colocar na imagem de feed, é mais difícil de você interagir. Storytelling. Storytelling a gente não aprende aqui nesse curso, mas anotem para vocês começarem a estudar sobre isso. Vocês vão ver sobre isso mais em curso de marca, de publicidade, assim, né? Tem algumas coisas que eles falam que é marketing digital, mas teria que fazer uma coisa específica só sobre isso. Storytelling é quando a gente cria uma imagem que ela conta uma história. Eu não uso muito, mas, por exemplo, eu vou entrar aqui na Otimizei, por exemplo. Não vou entrar aqui no meu mesmo, ó. Essa imagem aqui. Eu não trabalhei uma descrição, mas é uma imagem que conta uma história, então eu poderia ter explorado mais. Nesse dia eu estava dando uma aula sobre anúncios no Google, teve uma pessoa que fez pergunta XYZ, esse dia foi incrível, depois a gente teve um happy hour no final, tivemos 1000 conexões. Então, quando a gente conta uma história baseada numa imagem, a própria imagem ela se autopromove. E as pessoas gostam de histórias, isso é do ser humano, tá? E as novelas, as séries, o próprio Big Brother, né? Os reality shows, para mostrar que storytelling é uma coisa que converte muito. Eu, particularmente, para Otimizei, a gente ainda não tem essa pegada, mas é claro, se a gente começar a fazer, o nosso próprio engajamento vai aumentar muito. É aquela coisa, né? A gente sabe que precisa, a gente sabe que seria importante, mas é difícil. Não é uma coisa tão simples. Tem que estudar. Não quero pagar anúncio, não tenho verba agora para ficar anunciando. O que eu faço? Foco em contar histórias, produção de conteúdo, brand. E aí isso tudo entra no Storytelling. Uma coisa que eu coloquei nesse slide que é bem interessante. Uma história sempre ela é mais compartilhada. E vocês podem reparar, comecem a ver, quando a pessoa está contando uma história ali dentro no Instagram, você compartilha. E a gente prende a atenção, né? Tem aí esse cara aqui, ó, o Google Gloss, que é um site de entretenimento, alguns de fofoca, enfim, a gente fica ali olhando. Às vezes eu né, chego até a olhar o que o pessoal está comentando. Então, funciona muito bem. Esse aplicativo é super interessante, é o Num. A gente usou ele no começo, hoje em dia a gente não utiliza mais, mas para quem está começando vale muito a pena. O que ele faz? Ele cria o feed. Então você coloca ali 5, 10, 15 imagens e aí você não precisa esperar para ver como é que vai ficar. Cria as imagens ali no Canva, coloca no Num para ver como é que vai ficar o seu feed. De repente mostrar para um cliente ou você ver como que ele vai ficar antes de ser postado. E você consegue mudar a paleta de cores, explora bastante porque vale muito a pena. E ele é gratuito. Tem a versão paga dele também, mas eu acho que a versão gratuita ela atende bem. Atendeu bem a gente no começo, assim. Vale a pena, eu indico bastante ele. Os anúncios no Instagram, isso aqui é bem importante, tá, pessoal? Thaís, o Marcelo fez a pergunta: você não cansa de ver post de um negócio todos os dias? Porque eu me canso. Eu canso. Eu canso também, mas só que uma coisa que eu gosto, eu vejo sempre. Eu, particularmente, me cansei de ver live. Cara, assim, e além de cansar, eu tô pegando um rancinho. Tanto que eu fiz pouquíssimas, mas isso é uma coisa muito pessoal, entendeu, Marcelo? Porque as pessoas. A gente fez lançamento por uma cliente, por exemplo, que ela, em orgânico, ela vendeu mais de, sei lá, quase 10 mil reais em e-book. Em e-book e em curso online. Só com a única publicidade que era fazendo vídeo pro feed do conteúdo dela. E eu não posso dizer, né, porque ela é cliente, mas
um conteúdo que é um público super específico, super nichado, fez live toda semana durante 4 meses de pandemia, e aí agora ela tá colhendo os frutos. Então, assim, você ou eu, a gente pode estar saturado, mas se é um conteúdo que a gente gosta muito de ver, as pessoas gostam de consumir. E tá aí as séries para mostrar pra gente que isso faz sentido. Você criar uma sequência de conteúdos, as pessoas gostam. Qual que é a dificuldade? É você criar uma sequência, uma websérie. Depois eu vou mostrar na próxima aula que dá para criar uma série de conteúdos dentro do IGTV, que é a plataforma ali quando você coloca vídeos de mais de 1 minuto no Instagram. Então, fazer uma rotina de série que aí a pessoa vai acompanhando, isso é natural. A gente já está acostumado desde criança vendo desenho lá do Pica-Pau que acabou, no outro dia começa. Vai lá, assiste todo dia. Então, se você criar uma série todo dia falando uma receita sobre gelato, pode ser que as pessoas adorem. E a gente só vai saber depois que consumir, né? Mas assim, é muito particular, né? Porque eu, Thaís, sigo pouquíssimas pessoas no Instagram. Se vocês olharem, tem meus alunos, eu com o perfil da Otimizei, eu sigo os clientes e, e os alunos lá também. Mas isso é muito particular. A minha rede social que eu gosto de consumir conteúdo é YouTube. Então, assim, todo tipo de conteúdo que eu gosto de consumir para aprender, eu vou pro YouTube e fico lá horas assistindo, enfim. Anúncios é que eu estava mostrando aqui. Por exemplo, eu quero colocar essa imagem aqui para ser um anúncio patrocinado. Com certeza vocês já viram isso também. Você não necessariamente precisa postar a imagem no feed para fazer ela patrocinada, tá? E quando a gente for aprender a fazer anúncios para o Instagram, a gente vai ver essa opção. Quando a gente está patrocinando fazendo uma campanha ou uma imagem, ela aparece esses botões, que é o solicitar agora, reservar agora, fale conosco. Assistir mais, ela de repente vai para um vídeo, mas é dentro do seu site, tá? Você pode baixar o e-book, comprar ou se cadastrar. Comprar vai direto para o link de pagamento. Só que a questão aqui é a seguinte, só para anúncio. E os anúncios que você vai fazer não necessariamente vai aparecer no seu feed. Isso acontece muito com o cliente. E é difícil de explicar. Mas por que que eu não estou vendo a foto do anúncio? Às vezes o cliente, ou às vezes você mesmo, não é o seu público, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo um curso, ou se não, teve uma cliente que a gente fez uma loja virtual para mães desfraude. A criança estava saindo de desfraude. Ela não vai ver o anúncio, porque nem filho ela tem. Então lá a gente consegue segmentar só para mães que têm filhos de 3 a 6 anos, um exemplo, né? Então, isso aqui é muito importante. Eu coloquei esse slide para a gente começar a mentalizar que existem opções da gente colocar as fotos e aí um botão, que é um botão clicável, que ela vai levar direto para o nosso site ou para o link do Instagram, que nem eu mostrei ali. Bastidores. Bastidores é uma coisa que as pessoas gostam muito, tem muita visualização. Porém, cuidado para não ficar cansativo. Como eu falei, vai soltando uns trechos do seu dia a dia, começa colocando de 3 a 5 e vê como que o pessoal está interagindo com isso daí. Tem um gatilho dentro de bastidores que eu gosto muito de usar, que a gente usa o gatilho da expectativa, que é, eu tô aqui fazendo um gelato, tô usando o Marcelo, sempre pego o Marcelo para Cristo, né? Que vai vir um sabor novo. Então mostra ali batendo a massa ou o liquidificador, eu nem sei como é que faz gelato, né? Mas enfim, um dia o Marcelo me explica. Mas vai mostrando e usando o gatilho da expectativa para a pessoa continuar acompanhando. Isso daqui é bem legal para quando a gente vai mostrando bastidores. Uma outra pergunta que o pessoal faz muito é como eu faço para fazer uma postagem de alguém? A Estela fez um post e me marcou.
Eu não quero tirar um print dela e aí colocar na minha foto e marcar ela. Para fazer uma repostagem, você tem que baixar um app chamado Repost. E aí você baixa esse aplicativo. Eu não sei se tem uma forma mais prática. Eu sempre faço isso. Eu faço poucos reposts, porque eu tenho que baixar esse aplicativo toda vez que eu vou fazer. Meu celular é sem memória, não tem outra coisa que eu possa fazer. Então, se eu quiser fazer esse repost no feed, eu baixo o app, chama Repost, que é esse carinha aqui, ele é azulzinho assim. E aí faço a repostagem. Bem interessante, tá? Quando a gente faz isso, quando a gente marca uma outra pessoa, independente se é repost ou não, se a gente vai repostar a imagem que ela colocou. Às vezes eu tô ali e vou marcar, sei lá, o McDonald's. Esses dias foi dia do sorvete. Aí marquei o McDonald's. O McDonald's me repostou nos meus stories. Então eu já ganhei 5 seguidores, 10 seguidores, porque é um canal que as pessoas vão começar a te ver também. Então, quando a gente marca uma pessoa na nossa foto, ou até no próprio Stories, é natural que a pessoa queira te retribuir. E aí ela vai estar divulgando aquilo para a rede dela. E aí você vai ganhando novos seguidores. Então pensa nisso. Toda vez que vocês forem fazer uma postagem, marca alguém, marca um local, e aí vocês vão tendo mais esse ganho, né? E aí chegamos nessa questão que era bem o que eu queria falar, que é o engajamento. Quando a gente menciona uma outra pessoa, tanto na legenda quanto na foto, no local ou nos stories, aumenta o engajamento. Hoje, nessa questão de pandemia, eu nem sei o que essas empresas, que nem essa social aqui, antigamente, né, antes da pandemia, era até 56%. Agora, com certeza, ou aumentou ou passou até de 100%, porque o consumo nosso na internet aumentou demais. Agora, julho, e eu acho que a partir de agosto vai começar a diminuir, mas ainda a maior parte das pessoas estão na internet. Se você ainda não tem o seu produto, se você ainda não está bem exposto, é agora, é agora, é agora, tem que começar. Procure perfis, né, que utilizam as mesmas hashtags que você e curta. Então, o que a gente pode fazer que funciona muito? Aqui no computador não vai dar, mas dentro do perfil de vocês, do próprio Instagram, do aplicativo mesmo, entra lá, todo mundo que marcou a hashtag do seu produto, entra para ver e dá uma curtida. Começa a interagir de forma orgânica, de forma manual, com esses outros perfis para ver se eles começam a te notar. Tem as ferramentas de robôs que faz isso automática? Tem, mas elas custam 80, 90, 100 reais por mês. Para não ficar parado, o que vocês fazem? Comecem a fazer esse de forma manual, não tem problema. Memes. Aqui a gente tem essa grande questão, né? Os memes, a dica para vocês é criar um meme, eles geram muito engajamento, as pessoas adoram. Até coloquei aqui, ó, pessoas adoram mensagens motivacionais ou de humor. Só que é muito difícil criar um meme. Então você tem que entrar, ver o que está rolando no momento e adequar isso ao seu negócio. Qual é a nossa maior fonte de inspiração para meme? Twitter. Criem a rotina de entrar no Twitter e olharem os memes que estão acontecendo lá, para aí vocês começarem a ter ideias de produção de conteúdo para o Instagram de vocês. Quando chega no Instagram os memes, é porque já não é mais lançamento. Lançaram lá no Twitter e aí o Instagram pegou a onda. Então, adaptem isso para o negócio de vocês. Não é fácil, tá? Mas é uma coisa que as pessoas adoram. Eu mesmo gosto. Vamos pegar o celular de vocês e abrir o app do Instagram e eu vou guiando aqui para vocês. Entrem no perfil, vou dar uns minutinhos para vocês logarem aí. Minutinhos não, né? Segundinhos. Caramba, já falei 1 hora. Eu sempre falo que a aula vai ser 40 minutos. Meu Deus.
Sou muito rápida. Entrem no perfil de vocês, no canto superior, lá em cima, lá onde aparece a bateria. Lá em cima, eu acho que é o mesmo lugar. Android, tem os 3 risquinhos. Cliquem nos 3 risquinhos. E aí vai ter o terceiro, ou um dos primeiros, vai estar escrito informações. Aqui a gente consegue começar a coletar algumas informações importantes. Eu gosto muito de ir na última, que é o público. Que aí eu consigo ver aqui o meu crescimento. Então, toda semana eu olho, eu vejo quantas pessoas, quanto que cresceu, quantas pessoas que me deixaram de seguir e quantas novas começaram a me seguir. Vejo as publicações, eu vou clicando ali, vejo publicações, vejo até um gráfico ali de crescimento por cor, né? Que no meu, por exemplo, teve algumas pessoas que deixaram de me seguir, outras começaram. Localizações, então, como agora a gente está anunciando o Brasil, antes era mais Florianópolis, agora eu estou entre Florianópolis, São Paulo e Rio de Janeiro. E aí, para mim, aparece um risquinho ali em Salvador. Faixa etária, olha só, que aí eu consigo começar a pensar em quem consome o meu conteúdo. Então, claro para mim aqui que são pessoas de 18 a 34 anos. Se eu for clicar ali em homens, eu consigo ver a faixa etária de idade ali de homens e de mulheres também. De mulheres é um pouco mais diferente, aqui para mim é de 18 a 24 que ganham. Ele já me dá um gráfico em pizza, por gênero, né? E aí aqui a pergunta que todo mundo faz, que é qual é o horário e quais são os dias que as pessoas gostam de consumir o meu conteúdo. No meu caso aqui, depois vocês vão fazer essa análise, vocês comecem a ver no de vocês. O meu depende do dia da semana. De domingo, por exemplo, é das 18 às 21. Começa, na verdade, 3 horas da tarde, e aí só que 21 tá bombando. De segunda, na verdade, eu acho que domingo aqui vai até meia-noite. E tem uma galera que acessa 3 horas da manhã, tá? De domingo. Já durante a semana, 3 horas da manhã não tem ninguém. Mas às 9 já começa. Então eu vou olhando aqui pelos dias, não é uma regra. No meu vai ser de um jeito, no de vocês vai ser de outro. Então vocês coloquem isso no planejamento também, os melhores dias e os melhores horários. Isso não quer dizer o quê? Eu sou obrigada a postar às 3 horas da tarde? Não. O que você é obrigado é você ter uma consistência e uma constância. Lembra sempre de... Isso é o nosso perfil da aula de hoje. Cada dia que você deixa de postar é um dia a menos que as pessoas estão deixando de ver o seu negócio. E isso é grave. Ali, voltando lá em Simão, lá onde está a foto do perfil, informações ainda, tem escrito atividade. Então aqui eu consigo ver as pessoas que eu consegui alcançar, tá? Tanto de anúncios quanto de forma orgânica. Quantas pessoas descobriram o meu perfil nessa semana? Então tem lá e tem os dias também. Domingo, segunda, terça. Aqui no meu caso, eu consigo perceber que nos dias que eu posto, são dias que as pessoas compartilham, eu consigo ter mais essa visualização. No meu caso ali, as pessoas visualizam muito o meu perfil e pouquíssimas clicam no site, porque eu não faço chamada. Eu não coloco, clique no link da bio e saiba mais. Clique no link no meu perfil e conheça meu produto. Eu não faço nenhuma chamada de ação. Então, obviamente, eu não vou ter essa interação. Quanto mais eu deixar claro para a pessoa, clique no link da bio e veja tal, tal, tal. Vá para os stories e veja a pergunta, coloque lá uma pergunta que eu vou responder para você. Quanto mais você for claro, mais fácil de você educar ali o seu público. E em conteúdo ele mostra, que é a primeira opção, ele mostra as visualizações, né? Às vezes a pessoa ela viu, parou ali,
só que ela não curtiu. Então, é ingrato, né? Quando vocês verem a foto, principalmente de amigos, de uma pessoa, dá um like, não custa nada. Então, o melhor dia das postagens, ele já te dá uma prévia ali. Como que você consegue já começar a colocar isso dentro do seu planejamento. Hashtag. Hashtag é um assunto polêmico. A gente nunca sabe direito quantas usar, o que usa, se não usa. Hashtag ela funciona como um hiperlink. O que é um hiperlink? Quando a gente clica em cima de uma hashtag, ela já abre várias outras postagens de pessoas que usaram aquela mesma palavra que você utilizou. É como uma palavra-chave. Então, eu vou colocar uma palavra-chave curso de marketing digital. Automaticamente, ele vai entrar ali com várias outras pessoas. E essas pessoas pode ser entre concorrente, pode ser pessoa que está fazendo o curso e postou e marcou. Então, também é uma forma de eu conhecer o meu mercado, só que é uma forma também de aparecer. Se a pessoa, por exemplo, ir lá na lupa e colocar curso de marketing digital em Florianópolis, se eu estiver usando uma hashtag nas minhas postagens, eu vou aparecer. Se eu não estiver utilizando, eu não vou aparecer. E aí a resposta da nossa pergunta, devo usar ou não uso? Fica clara, né? Se você estiver usando, você vai aparecer. Se você não estiver usando, você não vai. Tamanho dos stories. Eu coloquei aqui só para vocês terem como material de apoio, tá? Então, se vocês forem fazer uma imagem lá no Canva, nem precisa marcar, mas 1.200 por 628. Eu acredito que já deve ter mudado. Mas aqui no Canva, por exemplo, ela já tem a opção aqui, ó, 1080 por 1920. Eu vou atualizar o slide. Thaís, o Marcelo tá perguntando o que são impressões. Impressões são o número de pessoas o número de vezes que uma ou mais pessoas visualizaram a sua publicação. Então pode ser que uma pessoa tenha visto 5 vezes, tá? Então é o número de vezes que aquela publicação foi vista. O alcance quer dizer quantidade exata de pessoa que viu, tá? 1920. Vou deixar aqui para material de apoio. Isso aqui é o Canva. Link nos stories, como eu já falei, são até orgânico, né? Sem pagar nada, 10 mil seguidores. Enquete, gosto muito. E isso ajuda a resolver várias perguntas ali. Então, coloquei um exemplo de um meme aqui, ó. Na hora do barraco, eu ajudo a gritar ou eu fico de butuca? As pessoas gostam tanto do meme quanto do conteúdo em si. Então, o Marcelo, por exemplo, ele pode colocar ali: você gosta de gelato de morango ou você gosta de chocolate? Né? Então, você vai lá e as pessoas vão interagindo. Quanto mais interação você tiver, mais fácil de você aparecer de novo para eles. Isso é um algoritmo, né? Dentro do Instagram. Quanto mais você interage, quanto mais a pessoa assim, vê a sua empresa, mais você vai ser visto. Pergunta. Faça uma pergunta para mim. Também é uma caixinha, quando você vai colocar um stories ali, usem, gente, explorem, tem muita ferramenta ali, não precisa ter medo se tá feio, se tá bonito, coloca, faça, às vezes eu não tenho nada para colocar, eu coloco assim, faça uma pergunta para mim. Sempre tem alguém que tem uma dúvida. Se não tiver nenhuma pergunta, você pode fazer uma pergunta para você mesmo. Então, por quê? Às vezes a pessoa tem vergonha, ou às vezes ela precisa de um incentivo. Não tem problema. Começa a fazer perguntas e aí você vai respondendo. Ou você coloca as perguntas daquela dica que eu dei do YouTube. Entra no YouTube, vê as perguntas mais frequentes, ou dos seus clientes que vocês atendem no dia a dia, coloca ali, porque é aquela coisa, né? A dúvida de um pode ser a dúvida de outras pessoas. Não deixem de fazer. Cheguei nele, ó. Para postar um vídeo no IGTV, antigamente você precisava baixar um aplicativo no seu celular que chama IGTV. Agora, em alguns
aparelhos você consegue postar vídeos acima de 1 minuto sem esse app, tá? Então, se eu quero postar um vídeo de 1 minuto e 10 segundos, eu preciso testar para ver se ele vai automaticamente ou se eu tenho que baixar esse aplicativo. Então, eu coloquei aqui para vocês verem. O aplicativo chama IGTV. Coloquei um link no meu IGTV, como que ele vai aparecer? Tá vendo? Aqui do lado de publicações, ele vai aparecer esse carinha aqui, ó, IGTV. Isso ele vai aparecer automaticamente. Que aí ele vai ter uma série de vídeos ali que todos contêm mais de 1 minuto. E aí você pode trabalhar uma capa, você pode trabalhar uma websérie. Na aula de produção de conteúdos vocês vão ver. Então, IGTV, quando eu quero fazer vídeos no Instagram acima de 1 minuto, ele vai automaticamente ali para o IGTV. Se não for automático, você baixa o aplicativo e é super simples, tá? Só você fazer o login com a sua própria conta no Instagram. Vai ser como se você estivesse postando no seu próprio feed. Tem um maisinho lá, é bem intuitivo ali, é bem tranquilo. IGTV, então vai baixar um vídeo do YouTube. Até 15 minutos, tá, pessoal? Mais que isso ele não cabe. Mais que isso é só para contas verificadas, que é aquelas contas que tem o selo azul, artista, né? Pessoa que é da mídia, blogueiros, né? Quanto custa fazer um anúncio? No Facebook, você pode colocar a partir de $1 por dia, tá? E aí, quando a gente for estudar a plataforma ali de anúncios no Instagram, vocês vão entender exatamente quanto que custa. É cobrado por clique. Acho que eu já até cheguei a comentar isso na aula com vocês. O custo por clique, ele funciona como um sistema pré-pago. Então, eu coloco lá, eu gero um boleto de R$ 100. Toda vez que a pessoa clicar, ele vai gastando R$ 1 ou dois, depende do seu segmento. No meu caso ali, por exemplo, eu tenho anúncios de 30 centavos, mas eu tenho clientes que custa R$ 2, R$ 3 cada clique. Ele também pode ser cobrado por impressões, que é isso que o Marcelo estava perguntando ali, o que são as impressões. Então, eu quero que meu anúncio seja visto 1000 vezes. Ele pode ser visto para a mesma pessoa. Então, se eu colocar um raio de distância de 6 quilômetros, pode acontecer que a mesma pessoa veja meu anúncio 2, 3 vezes. Só que eu vou pagar por 1000 impressões, por 1000 vezes que ele apareça. A gente gosta de chamar isso de uma forma bem popular. É como se fosse uma panfletagem. Então você está lá no terminal, no centro, a pessoa está ali te entregando. Se você passar 2 vezes e pegar 2 vezes, a pessoa é a mesma coisa de impressão dos anúncios. Pode ser que você veja ali 2 vezes. Tem que tomar cuidado quando a gente faz campanha de impressões, porque ele não tem ação para ir para o seu site ou para a pessoa te chamar no WhatsApp. Ela vai só estar mostrando que você existe ali naquele lugar. Então, se você tem um comércio, estamos abrindo uma Otimizei no sul da ilha. Então, eu vou ficar mostrando, 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 mostrando. Só que não tem ação. A intenção não é levar para o site do Otimizei, a intenção é só ficar mostrando. Como se fosse um outdoor, só que ali dentro do celular. Depois, quando a gente for fazer essa aula, eu explico melhor as estratégias que a gente utiliza para a marca, principalmente. Então, eu quero fazer um lançamento de um produto novo. Quero que todo mundo fique sabendo desse lançamento. Campanha de impressão. Tá? Então, aqui para vocês terem noção, varia de R$ 1,70 a R$ 2, mais ou menos, né? Tem coisas mais baratas, às vezes tem anúncios de 30, 40 centavos, tá? Nossa próxima aula vai ser de criação de anúncio. Só que eu quero deixar uma tarefa ali para vocês. Eu vou mandar uma videoaula que é esse mapa mental de planejamento no Instagram. Não é simples, tá, pessoal? Não é simples. Então, eu quero que vocês assistam esse vídeo, que é nesse vídeo que a gente consegue fazer um planejamento efetivo para dentro do Instagram, para vocês começarem a definir o que vocês querem
vender e qual é o seu objetivo de marca. Então, por exemplo, ó, primeira coisa que a gente tem que fazer, definir o objetivo de marca e também de marketing. O que eu quero dizer com isso? Eu quero reconhecimento da minha marca, eu quero alcance, eu quero que muitas pessoas vejam, eu quero tráfego dentro do meu site, eu quero que as pessoas acessem o meu site, eu quero envolvimento, quero que as pessoas curtem, eu quero que as pessoas comentem, quero que elas baixem meu aplicativo. O que eu quero exatamente? Então, vocês vão definir todo esse objetivo de marketing dentro da marca de vocês, para a gente começar a fazer os anúncios. Sem esse planejamento, dá para fazer? Dá para fazer, claro, mas ele não vai ser assertivo, tá? Então, aqui, por exemplo, em conteúdo. Qual que é o seu diferencial competitivo? Resolve pequenos problemas? Ou no caso ali do Marcelo, por exemplo, é uma coisa que as pessoas, pô, tô aqui em casa com as crianças, tá fogo, então eu vou ali tomar um gelato num domingo. Tranquilo, distanciamento, tal, tal, tal. Então pode ser que ele resolva um problema sim, além do prazer de ir lá e degustar e ter aquele momento. Perguntas, quais são as perguntas que eu posso fazer, que é essas dicas que eu te dei. E não precisa necessariamente ser YouTube, vocês podem pegar o que as pessoas já fazem no dia a dia ali para vocês e marcar. Até coloquei ali comentários no YouTube para vocês não esquecerem. Estratégia de engajamento. Eu quero envolver a pessoa, eu quero que ela se sinta impactada ou eu quero conversar com ela, quero que ela interaja comigo. Então, essas coisas aqui, essa videoaula está gravada. Eu vou colocar o link para vocês aqui no grupo. E o mapa também eu tenho em PDF, mas eu acho que ele não. Bom, para quem quiser baixar, imprimir, é um PDF, tá? E o link. Você manda para eles por e-mail, Estela? Mando, mas as tuas últimas frases eu não consegui ouvir, pelo menos. Tá. Eu vou te mandar o material para você mandar para eles, tá? Essa videoaula aqui, que é o planejamento do Instagram. Certo. Aí você manda para eles por e-mail. Eu vou colocar o link aqui, mas você manda também para eles. Não é simples, tá, pessoal? Não é simples pensar nesses objetivos. Pode ser que vocês já tenham tudo em mente e façam em 2 horas. Mas se vocês quiserem pensar com calma, pode ser que isso demore, sei lá, uma semana. E aí na nossa próxima quarta-feira vocês já estejam com isso pronto, tá? Então eu vou encerrar por aqui. Quem quiser fazer alguma pergunta, deixa eu abrir aqui. Podem abrir o microfone. E durante a semana, se alguém tiver dúvida em fazer o planejamento, também pode me perguntar, tá? Que aí me manda um e-mail ou manda para a Estela, que aí ela me passa ali, que aí a gente já consegue fazer. Super importante, tá? Aqui, ó, mapa de Instagram de sucesso. É uma aula de 16 minutos, mas vale a pena cada minuto disso aqui, tá? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou deixar aberto aqui alguns minutinhos. Para quem não entrou desde o comecinho, só para a gente recapitular, a gente vai fazer mais aulas práticas. E quem quiser voltar ali para Otimizei, a gente vai voltar a partir de agosto, que é quando a gente está liberado a partir do dia 2 de agosto. E a gente começa a fazer o mesmo conteúdo eu vou passar online, mas quem quiser refazer presencial também, pode ficar à vontade, vai ter as datas e tudo ali bem certinho. Eu gravei também essa aula aqui, tá? Deixa eu parar de gravar ali. Vai ficar enorme. Eu espero que vocês não me abandonem no presencial. Eu não gosto muito de online, essa parte corta, brincadeira. Mas é isso então, pessoal. Muito obrigada. Assistam com carinho essa aula de planejamento. É uma aula super importante para vocês conseguirem definir. Não é tão simples, então quem tiver dificuldade, quem tiver mais desmotivado, não fique, porque realmente ela não é fácil. O nosso Instagram também ali da Otimizei
Por mais que a gente atende indústria, a gente atende cliente que faz lançamento milionário, a gente faz de tudo para cliente. Mas o nosso, né, Estela, a gente dá uma. Porque é difícil fazer para nós mesmos, entendeu? Aquela história, né, Só do. ladeira abaixo. E aí a gente erra até no nosso próprio maré, brincadeira, Estela. Então, fazer isso de forma, como eu falei, autêntica, que converse com as pessoas, é, é difícil, mas vocês não estão sozinhos, tá bom? E espero vê-los em breve. Na nossa próxima quarta-feira, então, já se programem. 19 horas, vai até umas 8h10 ou 8h20. E aí vocês têm esses 40 minutos até as 21 para colocar em prática. Aproveita que já está aqui agora, pega e começa a pensar nesses objetivos, começa a olhar feed, começa a fazer esse exercício do YouTube que ele é tranquilo, começa a coletar informações. Vamos fazer uma coisa bem prática, aproveitar que a gente ainda está nesse momento de quarentena, de fique em casa, disso tudo. E quando passar, definitivamente a gente volta a se encontrar e aglomerar. Tá bom, pessoal? Um beijo e até quarta-feira. Precisar, me chamem. Vou desligar aqui. Tchau, tchau.